Quem é que nunca ficou naquela situação, num cruzamento confuso? Um polícia a gesticular, o semáforo verde, mas há um sinal ali a dizer para parar. E agora? A quem é que se obedece? Parece complicado, mas acreditem, a estrada tem uma hierarquia muito clara, uma cadeia de comando. E hoje vamos desvendar de vez quem é que manda nisto tudo. Este é o cenário clássico, não é verdade? É o caos instalado. As luzes dizem uma coisa, os sinais dizem outra, e para ajudar está ali um agente no meio a gesticular. A solução para esta confusão toda é, na verdade, surpreendentemente simples. É uma ordem de prioridades que, honestamente, todos os condutores deviam ter na ponta da língua. E cá está ela, a cadeia de comando da estrada. Pensem nisto como uma escada de poder, com 6 degraus. No topo de tudo, o agente. Lá embaixo, na base, as marcações pintadas no chão. Vamos então subir esta escada, degrau a degrau, e começar por aquele que é, sem dúvida, o chefe disto tudo. Pois é, sem surpresas, no topo da pirâmide está o agente da autoridade. O que ele diz é lei. As ordens dele sobrepõem-se a rigorosamente tudo o resto. Pode haver um semáforo verde, um sinal de stop, uma regra de prioridade, não interessa. Se o agente der uma ordem, é para cumprir. Ponto final. E atenção, porque as consequências de o ignorar são a dobrar. Para um cidadão qualquer, desobedecer a um agente já é um crime de desrespeito à autoridade, mas para quem está ao volante, a coisa fica ainda pior. Além do crime, está a cometer uma das contraordenações mais graves que o Código da Estrada prevê. E isto traduz-se em quê na prática? Bem, vamos a contas. São logo 4 pontos que voam da carta de condução. Uma multa que pode ir até aos 600 euros. E talvez o pior de tudo, o risco de ficar sem poder conduzir durante um período que pode ir de 2 meses até 2 longos anos. A mensagem não podia ser mais clara. A ordem de um agente não é de todo uma sugestão. Ok, mas como é que o agente nos manda parar? Na verdade, os sinais são bem mais simples do que parecem. Imagina a cena. Está a aproximar-se do agente e ele levanta o braço na vertical. A ordem é só uma e é inequívoca: parar. E isto vale para todo o trânsito que vem de frente para ele. A seguir, temos o agente com um braço esticado na horizontal. Este sinal também é muito claro. É uma ordem de paragem, mas para o trânsito que se está a aproximar pelas costas dele. Simples, direto, não há como enganar. E, finalmente, o gesto mais, digamos, dramático. Os 2 braços estendidos. Este é o sinal de paragem duplo, que bloqueia o trânsito que vem tanto pela frente como por trás. E para controlar o trânsito que vem dos lados, ele só precisa de rodar 90 graus. No fundo, são só estes 3 gestos de paragem. Mais nada. Muito bem, vamos descer um degrau na nossa hierarquia. Logo abaixo do agente, temos os sinais que aparecem para responder a situações específicas, a coisas temporárias. Eles existem basicamente para gerir o inesperado, como obras, acidentes ou qualquer alteração súbita no trânsito. A sua principal característica, a sua assinatura, é o fundo amarelo. E atenção a um erro muito comum. Muita gente associa estes sinais apenas a obras, mas isso é redutor. Um sinal temporário pode aparecer para desviar o trânsito por causa de uma festa local, uma feira, qualquer evento. E a regra de ouro é: a mensagem dele manda mais do que os sinais verticais e até do que os semáforos. E agora, um ponto que gera imensa confusão. Aquele sinal temporário, com a forma de um boneco, que às vezes chamamos de robô das obras. É preciso deixar isto bem claro. Aquilo é apenas um sinal. Não tem, de forma alguma, a autoridade de um agente de carne e osso. É um sinal de posição, que normalmente indica um obstáculo. A sua validade é de um sinal temporário, nem mais, nem menos. Ainda dentro destes sinais que se adaptam ao momento, temos aqueles painéis eletrónicos enormes que vemos por cima das autoestradas. A grande força deles é a flexibilidade. Podem impor um limite de velocidade mais baixo por causa da chuva, fechar uma via por causa de um acidente ou simplesmente avisar de perigos. A sua mensagem é dinâmica e, por isso mesmo, anula os sinais fixos e os semáforos que estão abaixo na hierarquia. E chegamos ao 4º nível da nossa pirâmide, os sinais luminosos. Os semáforos, toda a gente os conhece, claro, mas há ali um elemento que causa mais acidentes e mais chumbos no exame de código do que qualquer outro: a luz amarela. E o segredo é este: não existe só um tipo de luz amarela. Então,
Vamos lá acabar com as dúvidas. De um lado, temos o amarelo intermitente, aquele que fica a piscar. Isto significa que o semáforo não está a funcionar em modo normal. A regra é simples: abrandar e avançar com o máximo de precaução. Do outro lado, temos o amarelo fixo, o que aparece entre o verde e o vermelho. A mensagem aqui é paragem obrigatória. Mas, e este mas é crucial, só se for possível parar em condições de segurança. Este processo de decisão tem que ser quase instantâneo. A pergunta a fazer a nós próprios é só uma: consigo parar em total segurança sem ter de fazer uma travagem brusca? Se a resposta for um sim claro e óbvio, então a paragem é obrigatória. Se a resposta for não, ou se calhar não, então a ordem é para avançar de imediato, sem hesitações. É a dúvida neste momento que causa os acidentes. E uma dúvida muito comum: e os veículos de emergência, como as ambulâncias? Perante um sinal vermelho, eles não perdem a sua prioridade. No entanto, são obrigados por lei a suspender a marcha. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que têm de parar momentaneamente, garantir que podem atravessar em segurança e só depois prosseguir. A prioridade mantém-se, mas a segurança vem sempre em primeiro lugar. Já alguma vez deram por vocês olhar para uns sinais com umas barras brancas ali ao lado das linhas de elétrico ou nos corredores bus? Pois bem, esses são exclusivamente para eles. É como um código secreto. Uma barra branca na vertical significa que podem avançar. Uma barra na horizontal significa que têm de parar. Para todos os outros condutores, estes sinais são completamente irrelevantes. E com isto, chegamos finalmente à base da nossa pirâmide. Estes são os sinais e as marcações que formam o sistema operacional da estrada. São as regras que seguimos por defeito quando não há nenhuma ordem superior a ser dada. Estamos a falar dos sinais verticais, como os stops e os limites de velocidade, e também das marcas no chão, as linhas contínuas, os tracejados, tudo isso. Elas formam a base do código da estrada. Estão sempre lá, a governar o trânsito, mas são as primeiras a serem anuladas por qualquer um dos níveis de autoridade que já vimos. Então, o que é essencial reter disto tudo? Primeiro, a hierarquia é a nossa bússola para situações confusas. Segundo, a palavra de um agente é lei absoluta. Terceiro, saber a diferença entre o amarelo intermitente e o amarelo fixo pode mesmo evitar um acidente. E por fim, que conduzir bem é um processo constante, observar e aplicar corretamente esta cadeia de comando. E para terminar, fica aqui uma pergunta para a próxima viagem. Agora, com esta hierarquia bem fresca na memória, qual é o erro mais comum que se vê os outros condutores cometerem? É a hesitação no amarelo fixo? É ignorar um sinal temporário de obras? Uma coisa é certa: a partir de hoje, vamos todos olhar para o trânsito de uma forma completamente diferente.